Nós vamos iniciar agora a resolução da primeira questão do bloco de atividades do 6º ano. Tá? Então vamos, primeira questão. A Via Dutra é considerada a rodovia mais importante do Brasil, não só por ligar as duas metrópoles nacionais, mas bem como atravessar uma das regiões mais ricas do país, o Vale do Paraíba, e ser a principal ligação entre o Nordeste e o Sul do Brasil. Observe a representação do trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro e responda: qual a distância entre as duas capitais? Tá? Aí nós temos o desenho aí, a representação aí. Aí vimos. Se você analisar a distância do Rio de Janeiro até Roseira, nós temos 269 quilômetros. De São Paulo até Resende, nós temos 265 quilômetros. E nós temos a distância aí de Resende a Roseira, que são 105 quilômetros. Então, nós vamos analisar alguns detalhes. Aí tem alternativa, nós vamos marcar a alternativa correta. Lembrando que aí ele está perguntando qual a distância entre as duas capitais, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos lá. Nós temos aí, a distância entre Rio de Janeiro e Roseira é de 269 quilômetros. A distância entre Roseira e São Paulo, nós vamos descobrir agora, tá? Nós vamos analisar alguns detalhes. Esse 265 quilômetros que nós temos aí é a distância de São Paulo a Resende. Para eu saber a distância de São Paulo a Roseira, eu vou ter que efetuar uma subtração. Nós vamos subtrair 265 quilômetros, que é a distância de São Paulo a Resende, e retirar essa parte aí de 105 quilômetros, que é a distância entre Roseira e Resende. Com isso, eu vou encontrar a distância de São Paulo a Roseira, porque nós já temos do Rio de Janeiro a Roseira. Vai ficar mais fácil para nós efetuarmos nosso cálculo. Então, efetuando essa subtração, 265 menos 105, nós encontramos 160. Aí nós temos aí a observação. A distância entre Rio de Janeiro e Roseira, mais a distância entre Roseira e São Paulo, vai responder ao comando da questão. Qual a distância entre as duas capitais? Então, você vai efetuar esses dois cálculos para responder essa questão, tá? E, por favor, não marquem só a alternativa. Efetuem os cálculos, coloquem no rascunho os cálculos, tá bom? Segunda questão. Vamos lá, segunda questão. O consumo de água de uma casa é representado pela tabela. Arredondando cada número para as centenas mais próximas, qual foi o consumo aproximado de água no trimestre? Quando ele fala trimestre, está relacionado aos 3 meses. Quais são esses 3 meses? Janeiro, fevereiro e março. Tá, nós temos aí, em janeiro, o consumo foi de 5.175 litros de água. Em fevereiro, 3.800 litros de água e em março, 4.485 litros de água. Tá, mas aqui ele pediu para você arredondar cada número para a centena mais próxima, certo? E perguntou qual foi o consumo aproximado de água no trimestre. Esse consumo aproximado, basta você somar esses valores. Tá? Então, tem duas formas de responder isso aí. Uma delas, eu coloquei da seguinte forma. Olha só. Primeiro, nós temos que relembrar alguns detalhes. Nós temos que estudar algumas regras que são chamadas de regras de aproximação. Tá? Para nós podermos responder essa questão. Aí, nós temos 3 valores, porque falou que é o trimestre, né? Mas eu coloquei primeiro o seguinte. Levamos em conta o algarismo 5. Ele é quem determina se o arredondamento é para mais ou continuará o mesmo algarismo. Tá? Exemplificando isso aí. Nós queremos arredondar para a centena mais próxima. O primeiro valor, o primeiro consumo que nós temos aí é de janeiro, que são 5.175 litros de água. Então, eu coloquei 5.175 litros. Ele quer para a centena mais próxima, mas observe. Nós temos aí, a centena é 1. Certo? Analisando da direita para a esquerda, nós temos unidade, dezena, centena. A centena que nós temos nesse número é o algarismo 1. Mas que algarismo que vem após esse 1?
é o 7. Lá pela regra de aproximação, como 7 é maior que 5, eu aumento um algarismo relacionado aí na ordem das centenas, tá bom? Então, ao invés de ser o algarismo 1, que vai representar a centena, vai ser o algarismo 2, que equivale a 5.200 litros, porque ele pede para arredondar para a centena mais próxima. De fevereiro, 3.804 litros. Aí você observa, o algarismo que representa as centenas é o 8. Mas analisando aí, ó, lembre-se, vou analisar aí da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. O algarismo que vem após o 0, após o 8, analisando da esquerda para a direita, é o algarismo 0. Como o 0 ele é menor que 5, analisando a regra de aproximação, ele é menor que 5, então nós vamos deixar o mesmo valor, conserva o mesmo algarismo, que no caso é o 8. Então, o valor aproximado, 3.800 litros, isso de fevereiro. A próxima, 4.485 litros, isso aí equivale ao mês de março. Arredondando para a centena mais próxima, aí você olha, a centena que tem aí é o algarismo 4. Analisando da esquerda para a direita, a próxima centena é o 8. Como o 8 é maior que o algarismo 5, significa que nós vamos aumentar um algarismo nas centenas. Então, se está 4, nós vamos colocar 5. E nós temos aí aproximadamente 4.500 litros de água. Então, nós vamos ter esses valores aproximados. Qual vai ser o consumo aproximado de água no trimestre? Basta você somar 5.200, 3.800 e 4.500. Apenas isso, tá? Então, você vai efetuar os cálculos e em seguida vai marcar a alternativa correta, tá bom? É só isso.